Uma pesquisa bem interessante da MeTime Benchmark Brasil mostrou que 80% das empresas que performam acima da média nas suas categorias têm como um dos pilares de sucesso as rotinas de desenvolvimento individual, o que a gente pode chamar de one-on-one de desenvolvimento, ou rotinas de feedback, ou até mesmo de rotinas de desenvolvimento individual. Esse dado traz algo que eu vejo na prática há muitos anos. Em resumo, empresas que treinam seus liderados, tanto no coletivo como no individual, obviamente tem resultados muito melhores, principalmente se a gente tem a rotina de desenvolvimento individual, que é conversa de um para um, dando e recebendo feedbacks, mas de forma estruturada e com metodologia. As empresas que têm essa rotina, independente da categoria, independente se você é uma academia grande, pequena ou média, se você é uma quadra, independente da sua modalidade, se você tem equipe, você tem que fazer one-on-one, porque se você faz, você tem resultados acima da média, como essa pesquisa mostra. Nesse vídeo, vou falar sobre isso, dicas e estrutura de como conduzir essas conversas para melhorar os resultados dos seus liderados. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu já vou te dar aqui um feedback radicalmente transparente. Se inscreve no canal. Brincadeiras à parte, se inscrevendo no canal, semanalmente você vai receber nossos novos conteúdos e no canal já tem mais de 300 vídeos falando sobre gestão, marketing, vendas, fidelização de alunos e tudo que você precisa para ter um negócio fitness, negócio esportivo com resultados excepcionais acima da média, tá? Então, considere se inscrever se o conteúdo te ajudar. Antes de eu entrar no método que eu vou te explicar de como conduzir essas conversas, é importante falar que isso funciona para qualquer tipo de função que você tem aí no seu negócio. Recepcionista, instrutor, gestor, coordenador, vale para todo mundo. A estrutura é válida para todos. Eu não vou focar aqui nos treinamentos coletivos, eu vou focar nos treinamentos individualizados, que a gente costuma chamar de one-on-one de desenvolvimento, que em tradução seria um para um. É o momento onde você vai sentar com o seu liderado e vai ter uma conversa individualizada sobre os pontos de melhoria dele para você dar e receber feedbacks. A primeira coisa quando você chamar o seu liderado para essa conversa de desenvolvimento é explicar para ele do que se trata. Deixar claro para ele que você não está ali para puxar a orelha dele, que você não está ali para dar sermão, muito pelo contrário. O próprio nome já diz, é uma rotina de desenvolvimento individual. Ou seja, você vai tentar desenvolver ele como um profissional para ele crescer na carreira dele. Se ele cresce na carreira dele, se ele gera mais resultado, consequentemente, o seu negócio, a sua academia, o seu estúdio cresce. Então a ideia aqui é, o seu liderado, ele se desenvolve profissionalmente e você tem um negócio que começa a ter melhores resultados porque ele se desenvolveu. Então o foco dessa conversa é a carreira dele dentro da sua empresa, cruzando o ganha-ganha entre essas duas coisas. Dessa forma, eu vou te falar agora de algumas perguntas, uma espécie de estrutura para você saber como você conduz essa conversa, tá? A primeira coisa que você tem que perguntar é: como você está se sentindo? Isso mesmo. Você tem que entender como que o seu liderado está se sentindo no âmbito pessoal. Tá tudo bem na casa dele? Tá tudo bem nos relacionamentos dele? Como ele está se sentindo em relação à vida dele como um todo? Se ele já começar a falar da função dele, do trabalho, você corta e fala: não, a gente vai falar sobre como você está se sentindo aqui no trabalho daqui a pouco. Mas primeiro eu quero saber você, como você, ser humano, está se sentindo no momento. E aí, muitas vezes, o liderado vai trazer para você alguma situação difícil que ele está passando. Ele não precisa entrar no detalhe, você não quer ser invasivo, mas você precisa ter uma noção se aquela pessoa está bem. Até para saber o quanto você vai poder cobrar nos seus feedbacks no resto da conversa. Então, o primeiro passo é entender como que o ser humano do outro lado está se sentindo. O segundo passo é, então, perguntar como ele está se sentindo em relação ao trabalho. Ele está gostando do que ele faz? Ele quer continuar trabalhando com o que ele trabalha? É muito importante você perguntar isso, porque às vezes a pessoa ela não demonstra, mas ela já está pensando em sair da tua empresa, está pensando em trabalhar com outra modalidade ou com outra coisa. Então, é muito importante que você tenha certeza se a pessoa está gostando da função dela e se ela se vê ali na sua academia, no seu estúdio, no médio e longo prazo, tá? Não tenha vergonha de perguntar isso. A vida é feita de ciclos. Pode ser que essa pessoa esteja ali com você, mas daqui 2, 3 anos esteja planejando mudar de país, abrir um negócio novo. Isso é perfeitamente normal. A gente tem que falar sobre essas coisas. Evitar falar dessas coisas só vai trazer um resultado. A pessoa, independente de falar ou não sobre isso, ela vai tomar uma decisão de migrar de carreira, de empresa e etc. E você não vai ter margem para reverter isso. A pessoa vai te pegar de surpresa. Então é importante que você, literalmente, como a gente costuma falar, coloque o elefante branco na sala. Fale sobre tudo que é desconfortável de forma transparente e respeitosa. Mas fale. Esse momento é para isso. É para vocês se alinharem quanto à carreira do seu liderado
e como a atuação dele na sua empresa no médio e no longo prazo. Nesse momento também, você já vai acabar entendendo quais são os objetivos do seu liderado no médio e longo prazo. Ele quer ser coordenador, ele quer ser líder de equipe, ele quer virar pleno, ele quer virar sênior, ele quer ganhar aumento. Então você começa a entender os objetivos dele. E na próxima etapa da conversa, você vai dar feedbacks baseados nesses objetivos dele. Então vamos supor que você tem um instrutor que está ali com você há 3, 4 anos. E ele já é sênior, tá? Você já está pagando o teto da categoria para ele, é um instrutor sênior. E ele fala para você que ele quer ser o coordenador da parte de musculação. Então, na próxima etapa, você vai dar feedbacks para ele chegar lá. Exemplo, vamos supor que ele é tecnicamente realmente muito bom. Tem de todas as metodologias possíveis, todos os tipos de treino, então tecnicamente ele é muito bom. Mas vamos supor que falta para ele uma capacidade de comunicação, uma comunicação assertiva, eloquente, e falta organização também. Então você vai falar para ele, olha, você tem essas competências aqui para um cargo de coordenador, mas faltam essas outras competências aqui. Vou te dar feedbacks, vou te dar exemplos que comprovem que você não tem essas outras competências aqui. E aí você começa a dar feedbacks para a pessoa baseado no próximo objetivo dela. Mas é claro, se esse liderado seu ele não está atendendo às suas expectativas, ele não pode vir aqui e falar para você que ele quer um cargo X, um cargo Y, né? Ele tem que primeiro entregar resultado no cargo dele. Então pode ser que ele fale que o objetivo dele seja atingir o nível pleno, atingir o nível sênior ou atender as expectativas. E aí os feedbacks vão ser muito mais baseados nele atender a sua expectativa, nele chegar no ponto que vocês precisam, do que nesse cenário de promoção, de aumento e etc. Então, o resumo da ópera aqui é, você entende como que o seu liderado está se sentindo, você fala do futuro dele e depois você começa a dar feedbacks baseados nos objetivos dele, seja se manter na sua empresa, entregando o mínimo aceitável, ou seja, olhando para uma promoção, para um aumento, etc. Depois você pode fazer uma dinâmica de desenvolvimento, ou até mesmo antes, tá? Mas para simplificar aqui, para você que está começando isso agora, é mais fácil você fazer depois. Então você dá esses feedbacks gerais, depois você pode fazer alguma dinâmica de desenvolvimento. Existem várias dinâmicas de desenvolvimento, tá? Dando um exemplo aqui de uma simples. Você pode pedir para o seu liderado falar de alguns itens que ele acredita que ele precisa repetir, melhorar e parar de fazer. Ou seja, itens que ele acredita que está mandando bem, que ele tem que repetir no dia a dia, coisas que ele acredita que ele tem que melhorar, ou seja, comunicação e organização, como o caso desse exemplo que eu acabei de dar, e coisas que ele tem que parar de fazer, que amanhã ele não pode mais fazer, porque não são aceitáveis, são coisas graves, digamos assim. Isso é uma dinâmica simples que provoca o teu liderado a refletir profundamente ao dia a dia e às ações dele. E você pode fazer a sua lista também de itens que você acredita que ele precisa repetir, melhorar e parar de fazer. Isso aqui é só um exemplo de dinâmica, existem diversas dinâmicas, a gente poderia fazer um vídeo só sobre dinâmicas, tá? Se você quiser, comenta aí embaixo. Essas dinâmicas são, digamos que, pequenos treinamentos dentro dessa conversa para fazer com que o teu liderado absorva melhor onde ele tem que melhorar e como ele tem que melhorar. O próximo passo, digamos que seria a quarta etapa aqui dessa conversa, seria você criar um PDI, que é um Plano de Desenvolvimento Individual. Um plano de desenvolvimento individual é o momento onde o seu liderado se compromete a fazer algumas coisas para desenvolver essas competências. Voltando para aquele exemplo do instrutor que precisa se comunicar melhor. Ele pode se comprometer no PDI dele a estudar um livro sobre comunicação até uma data X e depois fazer um workshop, uma apresentação para o resto do time, para você, líder, avaliar ele e ver se ele está se comunicando de fato melhor. Você vai deixar claro para o seu liderado o que ele tem que melhorar, como ele pode fazer para melhorar, seja um curso, um livro, uma ação específica, e como que vocês vão mensurar se de fato ele melhorou. Vai ser apresentando um workshop, um documento, uma avaliação do líder detalhada. Aí você tem que ser criativo nessa parte do PDI. E dentro de um PDI, você pode ter várias ações. Então, trabalhar essa competência aqui, essa outra competência aqui. Pode ter várias competências sendo trabalhadas de formas diferentes. Só tome cuidado para não fazer um PDI muito denso, com muitas coisas que o seu liderado não vai conseguir cumprir. Comece aos poucos. 1, 2, 3 competências para ser desenvolvidas, um período aí de 3, 4, 6 meses, tá bom? E para fechar, você tem que pedir feedbacks para você, para a empresa e para os seus pares também, tá? Liderar não é só dar feedbacks, é receber também. Então pensa comigo, você já entendeu como ele está se sentindo, você já deu feedbacks para ele de pontos de melhoria, vocês já fizeram uma dinâmica para ajudar ele a se desenvolver e fizeram um planejamento de coisas que ele tem que estudar. Agora é hora de você puxar a responsabilidade para você e entender o que você como líder pode melhorar. Então, de peito aberto, abre o kimono e fala: e eu? O que eu posso melhorar? Me dê feedbacks. Literalmente isso. Depois você vai pedir feedbacks para a empresa e para os pares, para os colegas, né? Então ele pode estar incomodado com algo que está acontecendo com a empresa,
ou com os colegas, e ele vai falar nesse momento. Gente, isso foi um super, mega, hiper resumo de como funciona uma rotina de desenvolvimento, sobre quais principais tópicos você tem que falar nessa conversa, bem em linhas gerais mesmo, tá? Se a gente fosse entrar bem no detalhe, esse vídeo aqui teria 1 hora tranquilamente. Mas se esse assunto te interessou, você gostaria de saber um pouco mais exemplos sobre cada etapa, você gostaria de algo um pouco mais denso, comenta aqui embaixo que a gente faz uma parte 2 dando mais exemplos, trazendo uma coisa um pouco mais prática talvez, para te ajudar a conduzir isso no dia a dia, tá bom? Outra coisa importante é que essas rotinas de feedback, elas têm que ter cadência. Não adianta você fazer uma vez no começo do ano e depois fazer só lá no final, tá? É importante que você faça isso pelo menos trimestralmente, essas conversas, e faça reuniões de check-in no meio. Então você faz uma lá em janeiro, digamos assim, e daqui 2 meses você faz um check-in para ver como a pessoa está progredindo naquele PDI. Depois, mais 2 meses, você faz o encerramento daquele ciclo de one-on-one de desenvolvimento, né? Você faz o encerramento daquela rotina e começa outro ciclo, tá? Não existe uma regra de ouro, pode ser a cada 3 meses, a cada 6 meses, mas o importante é que você tenha um cronograma, você tenha uma cadência, e essa cadência seja transparente para o liderado, para ele saber quando ele tem que entregar esses progressos que vocês combinaram. E se você quiser um template de como preencher o PDI para ele ficar bem organizado, é só comentar desenvolvimento aqui embaixo que a nossa equipe vai te mandar um templatezinho para você mandar para o seu liderado e ele preencher o PDI dele para ficar bem organizado. Esse template está bem legal, quando você lê ele, você vai entender como ele pode te ajudar. E lembre-se sempre que as melhores equipes não têm apenas o time operacional de execução se aprimorando, eles têm líderes que também estão se aprimorando. E obviamente se você está aqui, você está buscando isso, certo? Então eu já vou aproveitar e vou deixar mais 2 recomendações para você. Um vídeo sobre 6 hábitos que os líderes de sucesso precisam ter e o outro sobre rotinas ideais para gestores de academias, estúdios e box. Acesse esses vídeos para melhores resultados, fechado? E te vejo quarta-feira que vem às 17 horas, que é quando sai vídeo novo aqui no canal. Até mais e um forte abraço!